Capítulo 32 Família é tudo. Arthur pegaria sua mãe e começaria a se movimentar pelas sombras. Tamires segura forte no braço de Arthur. Seriam alguns minutos caminhando e, como era a primeira vez, não era uma sensação agradável. Arthur chegou até seu quarto, Tamires soltou seu ombro e Arthur começou a andar de um lado para o outro com a mão no queixo. Por onde eu começo? Pensaria Arthur. Tamires sorriu e se sentou no sofá. Que tal começar perguntando como foram esses anos para mim? Diz Tamires. Como sabia o que eu estava pensando? Diz Arthur, sentando ao lado de sua mãe. Sou sua mãe, diz Tamires. Como foram esses anos? Diz Arthur. É uma longa história, diz Tamires. Temos tempo, diz Arthur. Tamires começou a narrar sua jornada com um suspiro profundo, os olhos refletindo as lembranças tumultuadas do passado. Ela descreve vividamente a fatídica noite em que os goblins e kitsunes invadiram as terras de Leonardo. O ar estava impregnado com o cheiro de fumaça e o gosto amargo do medo, enquanto as chamas devoravam tudo em seu caminho. Mas Tamires não se curvou ao caos, em vez disso, ela ergueu sua espada com coragem, enfrentando os invasores com determinação feroz para proteger os inocentes. Depois da batalha, quando a quietude da noite envolveu a paisagem devastada, Tamires não se permitiu descansar. Em vez disso, ela se dedicou incansavelmente a ajudar os sobreviventes, oferecendo cavalos e carruagens para levá-los a um refúgio seguro. Seus olhos expressavam compaixão e sua voz transmitia força enquanto liderava o grupo através de terras perigosas, enfrentando grupos de invasores que os encontravam no caminho. A jornada até o reino dos Elfos Negros foi uma saga de perigos e provações. Tamires descreveu vividamente os obstáculos que enfrentaram pelo caminho e criaturas espreitando nas sombras, emboscadas por bandos errantes e o constante medo do desconhecido. No entanto, apesar de todos os desafios, eles finalmente alcançaram a segurança relativa dos elfos, que os acolheram com bondade e compaixão. Mas a busca de Tamires estava longe de terminar. Com o coração pesado, ela partiu sozinha para Arcania. Cada passo era uma lembrança dolorosa e o medo de perder seu filho aumentava a cada pensamento, e o vazio em seu peito parecia crescer a cada momento. Ela vasculhou a cidade em busca de qualquer pista sobre o paradeiro de Arthur, cada beco escuro e perguntava sobre ele a cada pessoa desconhecida que ela encontrava. Foi somente quando ela encontrou Julius, o dono da taverna, que uma faísca de esperança acendeu em seu coração. Ele falou de um jovem com cabelos vermelhos para o taverneiro que perguntou se o nome do garoto era Arthur. Nesse mesmo instante uma nota de esperança apareceu em seu coração desesperado. Julius contou o que sabia e com o conhecimento de que seu filho estava vivo e bem, Tamires encontrou uma nova determinação. Com um último olhar para trás, ela partiu para sua terra natal, sabendo que a competição iminente poderia ser a chave para reunir sua família. Seu coração estava repleto de esperança e determinação, pois ela se preparava para enfrentar o desconhecido e buscar a redenção para os pecados do passado. E como foi sua volta para casa mãe, diz Arthur. Sinceramente, eu achei que seria pior, diz Tamires. Arthur suspira. Não fique assim, eu não fui maltratada. Afinal, eu ainda sou a discípula do Santo da Espada e eu sou muito forte. Só a situação com meu pai que era complicada. Afinal, a família teve muita dor de cabeça com minha fuga, mas seu bisavô me protegeu, diz Tamires. Ótimo, agora minha segunda pergunta, é algo que eu sempre quis perguntar, mas a situação não vinha, diz Arthur. Não, me conte como você passou esses anos primeiro, diz Tamires. Arthur sorri e começa a contar sua longa jornada, como conheceu Tamires, como eles acabaram namorando, como ele se tornou discípulo do grande druida, e parou no momento em que ele matou o Lorde Demônio Malacar, contando com bastante detalhes. Caramba, que aventura, hein? Ainda não acredito que você venceu e matou um Lorde Demônio no 1 contra 1. Mas a história não acabou aí, me conta mais, diz Tamires. Antes eu tenho que perguntar, mãe, quem é meu pai, diz Arthur, ficando sério. Tamires se surpreende. Você nunca perguntou isso, por que agora, diz Tamires. Porque eu quero ouvir da boca da senhora, afinal, eu já sei a resposta, diz Arthur. Tamires se surpreende. Como você já sabe, diz Tamires. Arthur levanta a mão e ativa a marca do Rei Demônio. A marca da ganância, diz Tamires. Então mãe, a senhora está errada. Essa não é a marca da ganância, é a marca do Rei Demônio, e eu sinceramente duvido que alguém além do atual Lorde Demônio da Ganância tenha uma linhagem tão forte a ponto de ter um filho com essa marca, diz Arthur. Tamires olha para baixo e suspira. Como isso aconteceu mãe? Porque eu sou filho dele, diz Arthur. Foi durante meu serviço na fronteira que tudo começou. Nós, do Esquadrão das Raposas da Noite, estávamos em êxtase pela recente vitória em uma invasão, celebrando e compartilhando as grandes informações que obtivemos. Naquela noite, já havia bebido o suficiente para sentir o calor da animação quando o vi pela primeira vez. Alto, robusto e com um aspecto imponente, ele era impossível de ignorar. Seus cabelos vermelhos, quase como sangue, capturaram minha atenção instantaneamente, uma raridade entre os humanos. Mesmo que já tivesse visto outras pessoas com cabelos vermelhos, nenhum deles brilhava com a intensidade daquele homem. Sem hesitação, decidi abordá-lo, lançando meu charme com um sorriso confiante. Para minha surpresa, ele correspondeu, e assim começou nossa jornada juntos.
Ele era um enigma, um mistério envolto em segredos que só aumentava meu fascínio por ele. Enquanto o tempo passava, nossa relação se aprofundava, e eu me via cada vez mais apaixonada por aquele homem misterioso. Mas então, tudo mudou quando descobri que estava grávida. O sorriso que se abriu em seu rosto foi como um raio de sol em um dia nublado, prometendo cuidar de mim e do nosso filho para sempre. No entanto, a felicidade foi substituída pelo choque de descrença quando ele confessou a verdade e ele era um demônio. Meu mundo desabou diante de mim, uma mistura tumultuada de emoções enchendo meu coração. Entre o amor que sentia por ele e a traição de suas mentiras, fui consumida pela indecisão. Ele estava em território humano, possivelmente um espião, mas eu não podia entregá-lo. A luta entre o amor e a decepção rasgou minha alma, e, no fim, sem saber o que mais fazer, fugi. Refugiei-me no pequeno reino de Santa Teresa, longe dos olhos do mundo, carregando o peso do segredo que guardava. E assim, aqui estamos, meu filho, você e eu, enfrentando as consequências das escolhas do passado. Seu pai, Ávaro, agora é conhecido como Lorde da Ganância, governando com uma mão de ferro o maior domínio dos demônios, diz Tamires. Arthur estava de queixo caído. Eu não sei o que dizer. Eu havia pensado em tantas possibilidades diferentes. Sério que vocês tiveram um típico romance jovem? E por que você fugiu? Vocês não se gostavam, diz Arthur. Eu estava assustada. Nós somos criados achando que os demônios são monstros sanguinários, isso nunca saiu da minha cabeça. Tanto que quando eu tive acesso à biblioteca da família Miller, eu comecei a estudar os demônios e descobri que, na verdade, muito do que eu acreditava ser verdade era mentira. Sabe Arthur, eu me arrependo todos os dias de não ter fugido com ele, diz Tamires. Bom, eu estava planejando ir matar o meu pai dependendo do que ele tivesse feito com a senhora, mas agora, eu acho que eu tenho que conhecê-lo, diz Arthur. Eu vou junto, diz Tamires. Então tá combinado. Depois que terminarmos essa competição, vamos ter uma reunião de família, diz Arthur, sorrindo no final. Depois Arthur continuou sua história contando até o dia de hoje e já estava escurecendo. Então eles decidiram preparar um jantar em família. Tamires estaria cozinhando uma lasanha, o prato preferido de Arthur, enquanto o mesmo ajudava. Eles riam enquanto se lembravam do passado. Arthur já havia chamado Lutz e Átila para o jantar e pediu para os dois irem convidar Ace enquanto eles organizavam tudo. Logo Selene chega ao quarto com Christine caminhando ao seu lado. Para quem não lembra, afinal eu meio que esqueci de falar que ela estava acompanhando Selene nas viagens, afinal, as duas são bem próximas. Cheguei amor, que cheirinho bom, está cozinhando? Que milagre é esse, diz Selene, tirando o sapato na porta. Christine começa a voar e vai para os braços de Arthur, o abraçando. Oi minha pequena, diz Arthur pegando Christine no colo. Nossa, que fofa, bem que você falou, diz Tamires. Selene começa a caminhar rapidamente ao ouvir uma voz feminina e se vira para Tamires. Quem é ela? Diz Selene. Ela é linda mesmo, diz Tamires. Eu te disse, diz Arthur. Selene abre um sorriso. Sua mãe, diz Selene surpresa. Ela adivinhou, diz Tamires. E inteligente, diz Arthur. Selene se aproxima de Tamires e a abraça. O Arthur falou tanto de você, eu queria tanto te conhecer, diz Selene. Tamires retribui o abraço. Também ouvi bastante, fico feliz que meu filho tenha encontrado uma mulher tão incrível, diz Tamires. Arthur, como você achou ela, diz Selene. E lá vamos nós, diz Arthur. Depois disso, Arthur conta como foi seu dia para Selene. Logo Lutz, Átila, Ace e suas esposas chegam e, depois de muitos anos, a família estava reunida. Agora com membros a mais, e por mais que alguns já tenham deixado este mundo, a felicidade dos momentos como esse estava aos poucos cicatrizando as feridas do passado. Arthur após o jantar alugou um apartamento para sua mãe naquele prédio, afinal ele queria que ela ficasse próxima a ele depois de quase virarem a noite conversando cada um vai para seu apartamento e todos vão dormir. Ei, acorda, acorda, diz uma voz feminina e infantil desconhecida. Arthur que estava dormindo acorda na hora e se levanta em silêncio, notando que Selene ainda dormia e não tinha ninguém ali. Que estranho, meus instintos estão ruins, pensaria Arthur. Ei, tá me ouvindo, diz a voz. Arthur se assusta e ativa os olhos que tudo veem, procurando alguém, mas ele apenas acha um fio de mana dourado se ligando à sua cabeça. Você tá na minha cabeça, pensaria Arthur. Sim, eu vim te fazer uma pergunta, diz a voz em sua cabeça. Quem é você, pensa Arthur. Meu nome é Excalibur, foi meu primeiro mestre que me deu esse nome sabia, diz a voz que se autodenomina Excalibur. Arthur se surpreende. Eu respondi sua pergunta, agora responda a minha, você tem aquele poder né, do homem de cabelo vermelho que matou o meu mestre, diz Excalibur. Arthur se assusta com a pergunta. Seu mestre foi morto por um homem de cabelo vermelho, seu nome é Excalibur, você por algum acaso é uma espada, pensaria Arthur. Você já perguntou antes e eu respondi, agora você tem que responder primeiro, depois eu respondo, diz Excalibur, com uma voz de criança fazendo birra. Bom, se eu dizer que sim, diz Arthur, tendo seus pensamentos interrompidos. Eu sabia, você quer ser meu novo mestre, diz Excalibur.
Como assim seu mestre? Me responda, diz Arthur. Tá legal, eu sou sim uma espada, eu quero criar um vínculo entre a gente, quero que a gente seja parceiro, que lutemos juntos para sempre, diz Excalibur. Pera, eu tô muito confuso, não tem uma espécie de ritual ou evento onde as pessoas tentam usar as armas para ver se são dignas, como você me escolheu, pensa Arthur. Tentam isso a cada 20 anos e de vez em quando aparece um ou outro fora de época, mas nós escolhemos nosso portador e eles vêm de outro mundo para nos empunhar, diz Excalibur. Espera, foi você que me trouxe de outro mundo, diz Arthur. Não, então você veio de outro mundo mesmo, eu sabia, vou te contar um segredo, o outro rei demônio também veio, de outro mundo, diz Excalibur. Arthur ficou de queixo caído. Espera, se vocês que convocam, por que você não convocou um herói também, diz Arthur. Porque eu estava te procurando, sabe quando estávamos enfrentando o vermelhinho eu meio que, como eu posso dizer, como era mesmo o nome, eu virei fã, ele era muito legal, meus irmãos me contavam das batalhas que eles tiveram e eu já gostava dele, mas o Arthur nunca tinha enfrentado ele diretamente, mas quando enfrentamos e quando eu e o Arthur perdemos eu virei a fã número 1 dele, mas chega de conversa, eu achei você antes do que eu esperava, você quer ser meu mestre, vi que você está com esse merdinha duas modelos, eu sou muito melhor, diz Excalibur. Arthur olha para as modelos em forma de bracelete e percebe que a mana dele estava sendo reprimida. Excalibur não estava brincando, o nível das duas espadas eram completamente diferentes. Você não é protetora dos humanos, não teme que eu te use para o mal, afinal, eu tenho a marca do Rei Demônio, pensa Arthur. Tô nem aí, na verdade não somos protetores, eu e meus irmãos seguimos a vontade de nossos mestres, diz Excalibur. Tá né, eu aceito ser seu mestre então, diz Arthur. Eba grita Excalibur. Arthur sente a mana dentro de seu corpo aumentar e uma sensação agradável como uma brisa fresca no verão passar por cada parte de seu corpo. Prontinho, nosso vínculo foi criado e você foi abençoado, a partir de agora somos parceiros pelo resto da vida, diz Excalibur.